Então, capítulo 12, 7 a 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! A igreja pode se sentar. Eu agradeço a oportunidade. Essa é a minha primeira pregação, então eu peço que os irmãos se coloquem em espírito de oração. Se eu estiver nervosa, intensifica e vai dar tudo certo. Então, glória a Jesus. A palavra é dele. Então, vamos lá. Nesse ponto da passagem, o que Paulo fala? Ele reconhece a fraqueza. E é isso que eu quero conversar com, trazer para os irmãos refletirem hoje. Os nossos espinhos, a resposta de Deus e as nossas fraquezas. E as nossas fraquezas. Então, Paulo, ele escreve essa segunda carta aos Coríntios para defender a carreira dele. Então, Corinto, que ficava lá na Grécia Antiga, tinha aquela cultura da mitologia grega ainda, onde os deuses e semideuses eram perfeitos, fortes. Eles tinham criado super apóstolos que contavam dos seus grandes feitos, das suas experiências espirituais. E aí chega lá Paulo cheio de fraqueza, cheio de limitação, mostrando para eles que, era um contraponto ali. Eles não entendiam por que Paulo mostrava isso para eles, sendo que não era bom ser perfeito. Então, por que Paulo vai ressaltar, reconhecer fraqueza? E aí, a gente percebe, ufa, mas a humanidade evoluiu. Hoje ninguém mais precisa ser perfeito. Hoje ninguém mais precisa ser forte o tempo todo. Será que a gente nunca pensou isso? Ainda hoje, mesmo conhecendo a palavra? Então Paulo estava lá para lembrar, não só os coríntios, mas a gente aqui hoje. Aí eu até fiquei pensando, se existisse Instagram lá na época de Corinto, nossa, só ia sair fotão, né? Hashtag superapóstolos. E aí Paulo traz a gente para lembrar do seu ministério. Que o ministério dele era centrado em Jesus, não centrado nele. E aí no versículo 6, se a gente puder voltar aqui no versículo 6, Paulo ele fala: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, ignorante, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide mais de mim do que eu tenho a falar ou do que ouve. Então, não cuide de mim. Não vamos cuidar ali do nosso irmãozinho. Mas qual o exemplo que ele está dando em Cristo? O que ele está pregando para Cristo? E Paulo traz isso, E ele fala, Coríntios, então se os feitos, as experiências espirituais são importantes, eu também tenho. E aí lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele começa a falar uma breve descrição dos seus feitos.
No capítulo 12 ele começa falando da sua experiência, né, espiritual, até colocando em terceira pessoa, para mais uma vez não se vangloriar. Mas aí ele fala, né, ele volta para a essência do ministério dele. Eu tenho isso, mas eu tenho fraquezas. Vocês, Coríntios, têm fraqueza. Então vamos começar a reconhecer as nossas fraquezas. E não só reconhecer, mas vamos gloriar-se delas. Vamos se alegrar nas nossas fraquezas. Aleluia. Então é a partir desse ponto que eu quero começar a destrinchar um pouquinho os versículos com os irmãos, para ver o passo a passo como Paulo faz isso. Tá? Então vamos voltar agora no versículo 7, João, por favor. Então no versículo 7 ele fala: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Qual era esse espinho de Paulo? A gente não sabe ao certo. Então, alguns estudiosos falam que era alguma doença física, outros falam que era uma doença espiritual, mas esse não é o foco hoje, isso não importa pra gente agora. Mas a gente sabe o porquê ele tinha esse espinho. Então, muitas vezes a gente briga com a gente mesmo, com Deus. O que está acontecendo aqui, Deus? Por que eu? Mas a gente esquece de parar e refletir o porquê de tudo. Porque o Senhor sabe, e o Senhor nos faz passar por situações para que o seu propósito seja usado na nossa vida. Então, quando ele fala, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho, ele gera dor, gera sofrimento. Um espinho não é uma farpa que entra no nosso dedo que chega lá a incomodar. Não, um espinho, ele causava tanta dor em Paulo, que Paulo ora para Deus 3 vezes. Senhor, tira esse sofrimento de mim. Tá doendo. E aí ainda nesse versículo ele fala, um mensageiro de Satanás. Então, Deus, ele usa algo que podia ser uma perdição. Isso daqui tá doendo muito, vou começar a murmurar, vou me afastar de Deus. Mas Deus usa o espinho também para que o seu propósito se cumpra e a sua glória seja revelada. Aleluia. Então, Deus, ele também usa o nosso sofrimento para que o seu nome possa ser exaltado. E Paulo nos lembra constantemente disso. Só nesse versículo, ele lembra quem está no controle. Em 2 vezes ele coloca, e para que eu não me exaltasse, e a fim de eu não me exaltar. Quem está no controle é Deus. Quem está no controle é Deus. E aí eu até li de um autor que eu não me lembro agora o nome, mas que eu gostei muito da ilustração que ele fez, que ele fala que depois do arrebatamento, que Paulo sobe ao 3º céu, Deus o traz de novo para a terra e usa um espinho para fincar ele, pregar mesmo, no centro da sua vontade, para que ele não se desviasse do propósito que Deus tinha para ele naquele lugar. Então, achei bem interessante. Aleluia. E o espinho dói, né? O espinho dói. Mas ele ora e suplica para que ele pudesse sair dessa situação, né? Só que a cada confronto que ele tem, Paulo, ele se tornava cada vez mais ciente da força que Deus tinha nele, da presença de Deus na vida dele. Então, um espinho, ele pode entrar na nossa carne,
na nossa alma, mas o espinho não deve ser capaz de tirar o Espírito Santo de nós. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Quem determina isso somos nós mesmos, através das reações que a gente tem perante esse espinho. Aleluia. Amém? Aleluia. Então vamos continuar, versículo 8. Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. Nossa, Paulo teve que orar 3 vezes ao Senhor. Ou Paulo só teve que orar 3 vezes ao Senhor? Quantas vezes alguém já orou mais que 3 vezes por alguma situação? Que são 3 vezes. Jó, no livro dele, ele clama a Deus diversas vezes. E Deus vai responder só lá no versículo 38. Mas Deus responde. Em Jó começa falando, e o Senhor respondeu. Em Marcos 10, a gente vê o exemplo do cego Bartimeu de Jericó. Que ele clamava cada vez mais alto. Então não fala quantas vezes ele clamou, mas ele clamava cada vez mais alto até que Jesus ouvisse. E ele falava, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele não parou de falar até que Jesus respondeu, chama ele aqui. Paulo, Jó, o cego, todos clamaram diversas vezes, não até Deus ouvir, mas até Deus responder. Aleluia. É Deus. E Deus, ele responde. Graças a Deus, ele é um pai atento e presente. E ele ouve o que a gente está falando e ele vai responder. No tempo dele, mas ele sempre responde. Glória a Deus. E o que ele responde, talvez não seja nem o tão importante assim. Não é o que, mas é o quem. Nosso Pai que estás nos céus nos ouve e nos responde. Aleluia. E apesar da sua resposta, ele sempre vai estar lá, estendendo sua mão para a gente. E essa promessa já estava lá em Jeremias. Em Jeremias 29:12, ele fala, então invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E lá no 33:3, ele coloca, clama a mim e responder-te-ei. Ele ouve e ele responde. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo ora e Deus responde. Ele me disse. Então, esse espinho na carne de Paulo, ele nos mostra que a oração é eficaz. Porque quando a gente clama, mesmo sem palavras, eles nos ouvem. Aleluia. É Deus. Obrigado, Senhor. E aí Deus responde. Nesse caso, olha, Paulo, não vai rolar tirar esse espinho. Deus responde sempre que a gente quer ouvir? Não. Porque a vontade dele está acima da nossa vontade. Verdade. Então, a oração ela é eficaz. Mas a resposta de Deus, ela é soberana. Aleluia. Soberana.
dependendo da nossa ação, ele pode ser exaltado ou não ali naquele meio. Então, se a gente tem um espinho, que a gente começa a cultivar esse espinho e cria um solo espinhoso, como o nome de Deus pode ser exaltado nesse solo espinhoso? Jesus, ele fala lá nos evangelhos, por exemplo, em Mateus 13, 3 e 7, ele fala assim: eis que o semeador saiu a semear. Então, Mateus 13, 3. Eis que o semeador saiu a semear. E lá no 7 agora. E caíram entre espinhos, e os espinhos, e as sementes, né, que caíram entre os espinhos cresceram e sufocaram as sementes. Num solo espinhoso, a semente ela não cresce, não fortifica e não dá frutos. Então, o que a gente está cultivando com o nosso espinho? E aí a gente tem que lembrar que o espinho, ele está em nós, não a gente que está lá no espinho. A gente tem que tomar cuidado para que os obstáculos, eles não definam quem nós somos e principalmente como a gente vai reagir a Deus perante isso. A oração ela é eficaz, gente. Deus mesmo diz, né? Que Ele ouvirá e que Ele responderá. E o que é tirar um espinho para Deus? Deus fez tantos milagres. Tirar um espinho não é nada. Paulo mesmo, lá em Atos 14, de 8 a 10, Paulo ele fala sobre a cura do coxo de Listra, onde um coxo de nascença, que nunca tinha andado antes, né? Paulo vai lá e ele fala: levanta-te direito sobre os teus pés. E o homem saltou e andou. Então, o que custava para Deus ter falado assim: vai lá, Paulo, segue aí a tua vida, já sem o espinho? Deus não custava nada. Deus é um Deus de milagres. Mas para Paulo, Deus diz, voltando lá no versículo 9: a minha graça te basta. Aleluia. A minha graça te basta. Paulo, você não precisa aí da sua força para suportar esse espinho. A gente não precisa da nossa força para suportar os nossos espinhos, as nossas fraquezas. O nosso único esforço é buscar Deus e encontrar a graça dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a misericórdia de Deus ela é tão grande que mesmo com um não, a gente sempre tem a graça acolhedora dele conosco. Aleluia. Ele nunca vai nos deixar desamparados. Ele é um Deus que abre e fecha portas. Ele é um Deus tão maravilhoso que Ele pode curar, mas que Ele pode permitir o sofrimento. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele também é Deus. Aleluia. Mas em todo tempo, a graça acolhedora dEle está conosco. Aleluia. Ele é o nosso Pai presente, atento, está sempre ali, sempre com a mão estendida. Ele fala: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E é somente nas nossas fraquezas manifestadas, reconhecidas, que o poder dele vai poder se aperfeiçoar devidamente. Porque quando a gente tenta ocultar as nossas fraquezas, não é isso que Deus espera, não é isso que Deus quer. Então, quantas vezes perante ao mundo hoje, somos fortes, a gente reconhece, assim como lá em Corinto, eles achavam tão incoerente essas fraquezas e limitações de Paulo. E aí, continua. Por isso, de boa vontade, gloriar-me-ei, diz ele, em minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse em mim. Então, só com esse espírito resignado, confessando as fraquezas, a gente consegue dar lugar a essa graça. E é de boa vontade. Não é reclamando, não é murmurando. De boa vontade. Eu escolho isso. Então, isso é um esforço ativo que eu faço. Que é meio louco, né? Como que eu vou escolher gloriar-me nas minhas fraquezas? Isso não faz sentido para o mundo. Mas ser cristão não vai fazer sentido para o mundo. E aí, fechando esse parágrafo, eu quero colocar João 15:5. Jesus fala: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, nós escolhemos estar nele, nós escolhemos dar fruto, nós escolhemos como a gente vai reagir a esse espinho. Nós escolhemos de boa vontade nos gloriarmos desse espinho e nos alegrarmos até com a presença dele. Versículo 10 agora, por favor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. E nessa jornada da fraqueza, Paulo ele mostra pra gente que é importante a gente perceber, que é importante a gente reconhecer, que é importante a gente entregar para Deus e sentir prazer, se alegrar. Sinto prazer nas fraquezas. Isso é um passo muito mais profundo do que só quando você reconhece que tem uma fraqueza. Você precisa começar reconhecendo, mas você precisa trabalhar no nível para chegar nessa profundidade. Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoando, a força de Deus vai se aperfeiçoando em você nesse passo do reconhecimento, da entrega, do gloriar-me. E essas fraquezas, elas são usadas para exaltar Cristo. Mesmo que a gente tenha que se humilhar nesse caminho. Paulo mesmo diz que ele podia ter se gloriado dos feitos, da experiência espiritual que ele teve. Mas ele escolhe, ativamente, ele escolhe se gloriar no sofrimento e na cruz de Cristo. E nessa escolha, ele é totalmente sustentado
pelo poder e pela graça do Senhor. Porque a graça acolhedora está com Ele. A graça acolhedora está conosco. Aleluia. E aí, fechando, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo ele não tinha uma vida perfeita, né? Paulo não tinha uma vida de Instagram. A gente não tem uma vida perfeita. Então, por que o apóstolo ele se gloriava nas suas fraquezas? Porque quando ele era fraco, então ele estava forte. A graça do Senhor, ela não depende das nossas habilidades humanas. Porque apesar das nossas inabilidades, apesar da nossa fragilidade, o poder de Cristo ele segue operando em nós. Segue operando em nós. Então, fraco, ser fraco, fraco é um estado. Eu não sou fraco, eu estou fraco. Fraco é passageiro, fraco é humano, mas forte é essência, Aleluia. uma essência eterna e divina. Aleluia. E a mensagem de Paulo, ela é tão consistente nas epístolas, que em Filipenses 4:13, ele fala, e aqui eu vou pegar até a versão da NTLH, ele fala, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Em Efésios 6:10, ele fala da armadura do cristão. Então eu peguei outra versão também, eu vou ler aqui para vocês. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então aqui Paulo já nos fala de onde vem essa força. Essa força vem em viver em união com Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, para a gente retomar 3 pontos, né, que a gente foi falando aqui hoje, os espinhos, tanto na nossa carne quanto na nossa alma, eles sempre existirão. E ser cristão não é garantia de que ele será retirado. Verdade. Segundo ponto, a gente deve sempre buscar a graça de Cristo, para que esse espinho, tanto seja a retirada dele ou ele ficando lá, que isso sirva para exaltar e glorificar a Deus, sempre, porque Ele está no centro da nossa vontade. Ele que deve estar lá. E terceiro, o depender de Deus nos tornará forte ou não, porque Ele se aperfeiçoa em nós, a força dele que se aperfeiçoa em nós. Então, no nosso processo de reconhecimento, né, nessa jornada da fraqueza entre perceber, reconhecer, entregar e se alegrar, o poder e a força dele vai estar sendo aperfeiçoadas dentro de nós. Glória a Deus. E aí Paulo ele finaliza a segunda epístola de Coríntios em 2 Coríntios 13:5, né, falando para os coríntios, mas muito atual falando para a gente hoje. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu queria também deixar 3 pontos para que a gente pudesse levar para casa e refletir um pouco nessa semana. A gente tem acreditado e confiado em Deus
mesmo nas provações e nas fraquezas? Segundo ponto, a gente tem contado ou dependido da força de Deus ao invés da nossa própria força, nosso jeitinho de querer resolver? E terceiro, se a gente estiver contando com a força de Deus, a gente tem permitido que essa força dele nos capacite cada vez mais e nos faça ir além? Então, para a gente refletir aqui essa semana. E esse é o grande segredo, né, da vida cristã. A nossa fraqueza é a força dele.